Olá, boa tarde. Se você tem um animal de estimação, no próximo fim de semana, aproveite o passeio e vacine seu cão ou gato contra a raiva. No sábado começa na cidade de São Paulo a campanha de vacinação que vai até o dia 24 de outubro. A aplicação da vacina é obrigatória para cães e gatos. E se você tem alguma dúvida, acompanhe o JC Debate hoje. Nós vamos falar sobre a vacinação e a posse responsável de animais com a veterinária Tamara Leite Cortes, do Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo, e com Mário Marcondes, diretor do Hospital Veterinário Sena Madureira. Participe você também, mande suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter e também pela nossa página no Facebook. Os endereços você vê aí na sua tela. Boa tarde, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar aqui a nossa conversa, então, explicando o que é a raiva. A raiva é uma doença, é uma zoonose, né? Então é uma doença que é compartilhada entre homens e animais. E a importância da raiva é assim, ela é uma doença que dá sintomatologia neurológica, que a gente chama, e a raiva mata. Esse é o principal ponto da raiva. Então, é uma doença transmitida por animais para as pessoas e que mata. Mata em 100% dos casos? Mata em 100% dos casos, praticamente. A gente tem poucos casos descritos de pessoas que sobreviveram a casos confirmados de raiva. A gente tem um caso no Brasil de um menino de 15 anos que sobreviveu. Mas é bastante raro, né, a sobrevivência depois que você constata a raiva num ser humano. É um assunto sério, então, né, Mário? Por isso daí a importância da vacinação. Exatamente, porque é um procedimento simples, uma vacinação, e para uma doença tão grave que a gente está falando, né, que tem uma mortalidade altíssima dessa, a gente tem que pensar, então, em prevenção. E a vacinação é um procedimento simples, né, que você não requer grandes recursos, tem a campanha gratuita, é obrigatório justamente para se controlar esse tipo de doença na população, né? E por que a gente fala, né, cães e gatos? Porque outros animais não contraem, é um vírus, né? Isso, a raiva é uma doença viral e principalmente ela é transmitida para as pessoas por cães e gatos. São os animais que a gente convive mais, né? Então, em áreas urbanas, os cães e os gatos são os principais transmissores da raiva para as pessoas. Então, toda vez que uma pessoa é mordida, é importante lavar bem o local com água e sabão, procurar atendimento médico, mas como forma de prevenção, como muito bem, né, ele falou, a gente tem que manter os nossos cães e os nossos gatos vacinados. E quando que deve ser feita essa vacinação? A partir de 3 meses de idade, eles já estão aptos a fazer a vacinação, né? E é obrigatório também para você, se quiser viajar com o animal, uma viagem internacional, é importante porque é obrigatório, então é exigência, então você tem que fazer a titulação antes de viajar também, colhe a amostra de sangue, vacina o animal, depois de pelo menos 30 dias feita a vacinação, é possível se fazer a titulação para verificar o efeito dessa vacina. E aí, com esse exame, o proprietário pode viajar com o animal também. Então, às vezes, as pessoas querem viajar nas férias ou vai mudar de país. É obrigatório também de estar vacinado. Ter esse documento, inclusive. Exatamente. Então. Agora, e essa dose deve ser repetida? Todo ano. O ideal é que os animais sejam vacinados contra a raiva todos os anos. Vamos falar dos principais sintomas da doença também? Sim, então os sintomas são mais neurológicos, né? Então o que a gente observa, o animal pode ter convulsão, ficar mais agressivo. A gente chama de fotofobia, quando ele tem dificuldade de observar a luz, ele procura um lugar mais sombreado, sem luz, né? E basicamente sintomas neurológicos, mais agressivo, muita salivação, né? Então esses são os sintomas. Com a vacinação, em São Paulo, a gente tem um controle da doença, né? Mas é importante que às vezes as pessoas acham que não precisa vacinar porque não tem a doença, mas é o inverso, justamente porque tem as campanhas e tem a vacinação, é que a gente fica num ambiente com menos doença. Então, se não vacinar, a doença pode voltar aí, uma doença grave dessa, né? Então, há quanto tempo a gente não tem casos dessa doença? Isso, acho que é importante assim. A gente tem a raiva controlada em seres humanos. Então, o último caso de raiva em seres humanos no nosso município foi em 1981. E o último caso de raiva transmitida pelo tipo de vírus, né, de cães e gatos, foi em 83. Em 2011, a gente teve um caso de raiva num gato aqui em São Paulo, mas esse caso foi do tipo de vírus, da variante que a gente chama de morcego. E aí a importância, porque a gente, apesar de ter a raiva controlada nos animais domésticos, a gente tem o vírus da raiva circulando nessa população silvestre, né? Os morcegos são fundamentais para o ecossistema, eles são importantíssimos para manter
controle de insetos noturnos, polinização de plantas que só abrem durante a noite, mas eles também, né, carregam aí o vírus e por causa, né, desse controle em cães e gatos, a gente não tem mais a raiva em pessoas. Acho que é isso que é importante a gente deixar claro e repetir aqui, né? Porque eu vi desde da década de 80, não, mas é justamente por conta da vacinação que a doença foi controlada. Sim, foi esse o motivo? É. Por isso que é obrigatório e precisa vacinar, que é um ato importante, né? Quem tem um animalzinho de estimação tem que saber cuidar desse animal, né? Então, oferecer alimento, carinho, e a vacinação está dentro disso, né? Então, é um ato de amor vacinar o animal, porque não só está protegendo este animal, como toda a família ao redor, né? Então, é importante. Agora, nós falamos dos sintomas em cães e gatos. São os mesmos quando a transmissão acontece para o ser humano? No ser humano, na verdade, no começo do quadro, sempre o indivíduo, o ser humano ou animal, ele vai ter um quadro muito inespecífico, dor de cabeça, mal-estar, irritabilidade, pode ter algum tipo de sensação um pouco estranha, principalmente no local de ingresso do vírus, da mordedura, se ele foi mordido por um animal. E depois disso, o ser humano vai apresentar também esses sinais neurológicos. Então, aí ele pode ter espasmos, convulsões, aí da hidrofobia, né, e a fotofobia, que é tão conhecida por causa de paralisia dos músculos. Essa pessoa tem espasmos musculares, então, como se fossem câimbras, toda vez que ele ouve barulho de água, ou corrente de ar. Então, é uma doença muito dolorosa no ser humano. E esse paciente sofre bastante, né, porque por ser uma doença incurável, ele praticamente sabe que ele vai morrer. Ele sabe disso. Apesar de todo o cuidado que o corpo médico tem para, né, tentar manter esse paciente na melhor forma possível até que ele venha a óbito. E já tem aqui pergunta chegando, e a Renata Martins, aqui de São Paulo, ela conta que essa semana o gato dela atacou 2 vezes, ele tem 2 anos e está com ela desde filhote, não é castrado. Isso nunca havia acontecido antes e ela tem receio até de entrar em casa. O que pode ter acontecido e o que ela deve fazer? Tem que observar bem a questão comportamental desse animal, né? Então, quando a gente vê um animal muito agressivo ou muito medroso, o inverso, existe sempre um contexto ali familiar, precisa ver se houve alguma mudança na casa, se teve alguém que pode ter mexido com esse animal, ele está tentando se proteger, né? Então, às vezes acontece, ou briga, ou outro animal na redondeza que está vindo e está batendo nesse bicho e ele está tentando se proteger e altera o comportamento, né? Então, é bastante importante observar também que não só doenças causam alteração de comportamento, às vezes situações de manejo na casa pode ocorrer. Então é importante consultar um veterinário para fazer um check-up, fazer uma avaliação, manter sempre as vacinas em dia, que são várias vacinas, não só de raiva, né? Existem outras doenças que não são zoonoses, mas... Quais as mais comuns? A sinomose, por exemplo, ela apresenta um sintoma neurológico também. Ela não é uma zoonose, não passa para o ser humano, mas existe vacina. Existe uma vacina chamada V10, que é contra 10 sorotipos de doenças diferentes, né? Então, desde viroses que causam diarreia, essa sinomose que pode causar paralisia, sintomas neurológicos, doenças virais como gripe, né? Então, a gente tem a possibilidade de imunizar o animal anualmente para todas essas doenças, né? Então, é importante estar atento sempre a essa carteira de vacinação, manter em dia para que o animal esteja saudável. Acho que vale aqui, vocês usaram várias vezes a palavra zoonoses, né? Não é uma zoonose, é uma zoonose. E, Tamara, como você está aqui representando o Centro de Zoonoses, vale a pena explicar o que é. Então, zoonoses são todas as doenças compartilhadas entre humanos e animais. Então, todas aquelas doenças que podem passar, né, de humanos para animais de qualquer espécie, a gente chama de zoonose. E nós temos muitas zoonoses descritas, né? São mais de 180 zoonoses descritas. Muitas delas são transmitidas por cães e gatos, são os animais que estão mais próximos, que a gente conhece mais também. Mas é isso, a guarda responsável, um bom manejo de higiene na casa, o cuidado, manter esse animal vacinado, não só para raiva, mas para as outras doenças que a gente chama de espécies específicas, aquelas que só pegam naquela espécie, então só pega em cão ou só pega em gato, são sempre importantes. O que eu queria voltar só um pouquinho é na questão do ataque do gato. Então, né, é importante a gente
levar esse gato para um veterinário avaliar o comportamento dele, mas é fundamental que uma pessoa, quando é mordida ou arranhada por um cão ou por um gato, na verdade por qualquer animal, né, tem sempre que lavar muito bem esse local da mordedura com água e sabão. E procurar atendimento médico, porque o médico é o profissional competente para notificar essa agressão. Então, é preciso notificar sempre? Como que funciona? Toda mordedura ou arranhadura por animal de qualquer espécie, ela tem notificação obrigatória, notificação imediata obrigatória. E essa informação chega no sistema de saúde, então chega lá, né, para o sistema de vigilância, do qual o CCZ faz parte. E a gente investiga esses agravos que a gente chama, né? Essas mordeduras. Para poder acompanhar esse gato por 10 dias, no caso de cães e gatos, a gente vai observar esse animal por 10 dias para garantir que ele continua saudável e que ele não transmitiu a raiva para esse proprietário no momento dessa agressão. Então, é sempre importante lavar bem com água e sabão o local da mordida e procurar atendimento médico. A castração é importante? É muito importante também, previne algumas doenças para o animal também, né? Então, o tumor de mama, a gente vê que tem uma queda significativa quando as fêmeas são castradas antes do primeiro cio. Às vezes as pessoas ficam com dó, né? E isso demonstra, na verdade, uma prevenção de uma doença tão grave como o câncer, né? Câncer de mama que também tem nas cadelas, né? Então, a castração, ela ajuda nesse sentido, diminui algumas doenças importantes para o animal e também o controle de procriação e por falar nisso, nós separamos aqui uma ilustração para as pessoas terem uma ideia exatamente desse controle, né? Então, aqui, levando em consideração, né, que são 2 crias por ano e nascem em média de 2 a 8 filhotes, então, no primeiro ano de vida, esse animal vai gerar 12 filhotes, está ali. Aí, no segundo, 66, então vai aumentando. E quando chegar ao 10º ano, essas gerações dessa família vão ter gerado 80 milhões de animais. Não dá nem para imaginar, não é? Verdade. Então, qual que é a importância desse controle? Nos Estados Unidos é muito comum, os animais, a grande maioria são castrados. E o brasileiro, ele tem um pouco dessa cultura do latino de achar que precisa procriar para que o animal seja feliz. E isso não existe, né? É comprovado que o animal diminui também índices de doenças do próprio animal quando é feita a castração precoce, né? E sem contar nesses índices aí de natalidade e controle populacional. Então, é bastante importante ter essa conscientização. O animal não precisa cruzar uma vez na vida para ser mais feliz ou ser mais saudável, né? E a castração só vem a trazer benefícios. E quando ela deve ser feita? Existe um momento ideal? A castração precoce é o que acho que a maioria dos médicos veterinários recomenda hoje, que ela pode ser feita na verdade, a partir do 3º mês de vida, 4º mês de vida, vai depender do profissional que faz esse procedimento. Preferencialmente antes desse animal entrar em período reprodutivo. E depois, mais para frente, tem o mesmo efeito ou não? Tem o mesmo efeito. A gente pede sempre que o esquema de vacinação esteja completo, então, por volta de 3, 4 meses, já começa a se acabar as vacinas. Então, o que a gente faz? A gente é antes do primeiro cio nesse período. Então, você acaba sendo um momento ali ideal para fazer a castração, porque ele está protegido contra as principais doenças, já foi vacinado e pode fazer a castração antes do primeiro cio, né? Então, esse é um momento ideal. Fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e no próximo bloco vamos começar a falar da posse responsável dos animais. A gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje falamos sobre a campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos e a posse responsável. E o que significa posse responsável? Na verdade, assim, a gente fala muito sobre posse responsável, que quando a gente vai adquirir um animal, ele é realmente um membro da família. Então, não é um brinquedo, você acaba tendo que ter tempo para cuidar desse bicho. Então, a correta alimentação, vacinação, levar no veterinário, precisa ter recursos para isso, né? Porque um veterinário, como a matéria bem demonstrou, gera um custo familiar, né? É como se fosse um filho mesmo, né? Então, você tem que ter a responsabilidade de ter a posse. Então, às vezes,
que não percebem isso, adquirem o animal e depois abandonam o animal. Então, é muito importante saber quais são as responsabilidades que essa família vai ter com esse bicho, né? Existe, inclusive, uma lei municipal de 2001 que é chamada de Lei da Posse Responsável de Animais, né, Tamara? O que diz essa lei? Quais são os principais pontos? Essa lei, ela relata de forma bastante clara quais são as responsabilidades de uma pessoa que se predispõe a ter um animal em casa. Porque cachorro e gato são bonitinhos e a gente acaba pegando, às vezes sem perceber que junto com eu pegar um animal, eu vou ter que mudar o meu estilo de vida, eu vou ter que arcar com alimentação, a higiene desse local, né, o cuidado, como eu vou manter esse bicho dentro da minha casa, as vacinas anuais, a da raiva, mas as outras para garantir a saúde desse animal. O registro, que no município de São Paulo é obrigatório, a gente chama ele de RGA, que é o Registro Geral do Animal. Uma plaquetinha, que é sempre importante caso esse animal se perca, ela identifica visualmente que aquele cão tem um dono e caso precise, né, dá para entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses, que vai localizar o dono desse cão. Então, essa lei traz esses conceitos básicos mesmo, de cuidado de dia a dia, que eu tenho que arcar com a alimentação, que eu tenho que alimentar esse animal direitinho, manter limpo. Como a gente deveria ter, quando uma pessoa opta por ter um animal, ela deveria buscar um médico veterinário que passaria todas essas orientações bastante simples, né, de como eu cuido deste indivíduo que está sendo agregado à minha família, sem causar problemas para toda a família e sem causar problemas para esse animal. E são esses cuidados que evitam justamente essa proliferação de doenças, né? Exatamente. Entre os animais, os seres humanos e vice-versa. Como que o cidadão está se comportando nesse sentido? E hoje, na verdade, é muito seguro você ter um animal de estimação, né? Então, tem famílias, por exemplo, tem idosos, que você vê os benefícios que esse animal traz para um idoso, que às vezes já não tem mais os filhos, ele está sozinho, ou pessoas que fazem fisioterapia nessa idade mais velha. Você estimula esse paciente a sair, andar, caminhar, se movimentar. Crianças também a gente observa muito benefício para saber cuidar do animal, aprender a cuidar, porque ele vai ser um adulto melhor, porque ele vai ter aquela rotina de cuidados com o bicho que ele vai transferir para os humanos também no futuro, né? Então tem uma série de benefícios. E a segurança de se ter um bicho é justamente você investir na prevenção das doenças, né? Então, uma boa alimentação, a vacinação adequada anual, a escovação dentária que precisa ser feita. Existem pastas próprias para cães, onde eles podem engolir, não é uma pasta comum, né? Isso tudo as orientações que o veterinário vai dar quando adquire um animalzinho, né? A vermifugação para evitar alguns parasitas intestinais também. Então, existem alguns produtos também para ectoparasitas, que é passado no pelo ou ingerido através de comprimidos, né? Que você acaba prevenindo a maioria das doenças que existem nos animais e algumas delas que são as zoonoses que passam para o homem. Então, fazendo esse tipo de cuidado, que é um cuidado relativamente simples, indo no veterinário para ele orientar e identificar, observou sintomas diferentes, levar no veterinário para ele fazer uma consulta, observar se isso pode ser inerente a algum sintoma de alguma doença específica, de maneira precoce, né? Sempre o mais precoce possível para que tenha um tratamento ainda adequado para ser feito, né? Então, tudo isso hoje é importante porque vai trazer segurança. E a medicina veterinária hoje ela é muito desenvolvida com tecnologia, como vocês viram, aparelhos sofisticados, ultrassom, tomografia, exames de sangue dos mais variados tipos, né? Então, é bastante importante ter realmente esse hábito de ir ao veterinário para que ele possa direcionar uma saúde desse animal, que a saúde da família está ligado a isso. E também. agora, acho importante colocar que esse manejo adequado desse indivíduo que faz parte da família, né, desse cãozinho ou desse gato, prevenir inclusive as agressões, né, porque é um ambiente familiar tranquilo, onde esse indivíduo está inserido no contexto, recebe os cuidados adequados, evita inclusive que esse cão ou que esse gato mordam os donos sem motivo.
Agora, o cidadão tem mudado a consciência dele entre o que é ideal e o que é real, né? Existe alguma distância aí? Não, acho que tem mudado. O brasileiro, ele vem se conscientizando. Hoje o mercado pet é o segundo maior do mundo, né? Por quê? Porque o brasileiro, ele tem investido nesse animal como um membro da família mesmo. Tem um contato íntimo, ele investe, ele está indo mais ao veterinário, ele procura uma ração mais adequada para o seu animal, que tenha as condições nutricionais ideais para que ele seja saudável. Então, e a vacinação está dentro disso também, que é muito importante, porque previne muitas das doenças infecciosas, né? E como a gente disse, algumas passam para os familiares, né? Você tocou num ponto aí que eu queria chegar, que trata como, né, um membro da família. Mas até que ponto deve chegar esse tratamento? O que eu quero dizer muitos tratam o bicho como um ser humano. Existe lado negativo disso? A gente percebe esse lado negativo quando a gente tem um grande número de agressões, né, de mordidas por cães e gatos notificadas para o sistema de saúde. Essa humanização dos animais, ela vai interferir no comportamento natural daquela espécie, né, ou de um cão ou de um gato. E isso pode levar a essa interação negativa que a gente chama. Ou a pessoa não entende o que aquele cão está demonstrando comportamentalmente, porque ele acredita que aquele cão se entende como um ser humano, e aquele cão também pode ter dúvidas de como a família está se comportando, porque aquele cão também entende a família como um cão. Né? Então, são espécies diferentes que precisam aprender a conviver. Quanto melhor for essa convivência, menos mordidas a gente vai ter e menor o risco da interação negativa. Também, e o que é exagero? Por exemplo, a gente vê alguns carrinhos para bebê que são usados para colocar o animal e às vezes aquele animal não caminha mais, por exemplo. Ele só anda de carrinho de bebê, ele é mostrado como um bibelô no shopping, no parque, e esquece que o exercício físico ele é necessário para aquele animal. Né? Ele é um animal, um cão, ele era criado na natureza solto. A origem dele requer um animal que faça exercício físico, que se exercite. Então, ele vai ter problemas futuros de saúde, porque ele está só andando no carrinho e é uma humanização negativa que a gente fala, né? Porque isso vai trazer malefício. Então, outro exemplo é você deixar o animal num piso liso de apartamento e que fique só subindo e descendo uma escada ou que durma em cima de uma cama que ele sobe, pula e desce de novo. Se é um animal, por exemplo, o Dachshund, que é aquele salsicha que a coluna é longa, você vai ter uma sobrecarga nessa coluna. Você pode ter problemas de coluna em função de um piso inadequado, do animal pular e saltar para cima de um móvel, de uma cama onde ele dorme junto com o dono, e que, na verdade, ele não podia estar fazendo esse esforço de subir, porque a coluna dele pode estar sobrecarregada, né? Então, você acaba, se você deixasse a caminha dele num local adequado, num piso mais rústico, onde ele tivesse uma vida mais de cão, ele não teria esse malefício e essa doença de coluna, por exemplo. Então, a gente vê algumas doenças que acabam tendo um aumento, a própria obesidade por alimentação, que os donos acabam dando, brigadeiro, bolo, que é totalmente proibido para o animal, né? Acaba humanizando nesse sentido e traz a obesidade que vem crescendo. E prejuízo, né? Ao contrário do que a pessoa pensa. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada. E antes de terminar, um último recado na página do JC Debate no Facebook, no cmais.com.br/jornalismo. Você encontra a lista completa com os postos de vacinação contra a raiva em São Paulo. Voltamos amanhã, à 13h. Vamos falar sobre qual atividade física mais adequada para as crianças. Boa tarde para você. Até lá.